Fala galera do Imersão, muito bom poder estar aqui com vocês, poder trocar uma ideia nesses próximos dias que a gente entende que são dias especiais, dias que a gente vai se preparar para um ano inteiro que vai começar. E é muito importante que a gente possa estar junto como grupo nesse propósito de se separar para Deus, de ter um tempo de jejum e também de se debruçar na palavra e aprender um pouco mais. A gente separou um texto especial que é Mateus 5, 6 e 7. Mateus capítulo 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um dos textos mais especiais no que diz respeito ao caráter cristão. Aqui, muitos teólogos dizem que se fosse para escolher um texto e excluir todo o resto, quem tivesse Mateus 5, 6 e 7 teria um bom resumo do que é ser um bom cristão. E por isso nós separamos esse texto para que a gente possa estar nos próximos dias estudando juntos, como um devocional juntos. Cada dia um trechinho desse texto que é tão rico para as nossas vidas. Mateus 5, logo no versículo 1, a palavra diz assim: Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Jesus, ele era muito famoso. É inegável que um homem que curava tanto, que trazia palavras de vida eterna, um homem que fazia tão bem às pessoas, ele ia ser famoso. As pessoas iam querer chegar perto dele. E Jesus, numa estratégia de poder ensinar aquela grande multidão, não por acaso ele sobe num monte. Ele vai num lugar alto, onde ele pudesse estar acima daquelas pessoas, não para brilhar mais do que os outros, porque Jesus nunca quis engrandecer-se, mas para que todos pudessem, de fato, ouvi-lo. Essa é a intenção de Deus. A intenção de Deus é que todos possam ouvi-lo. Isso se mostra pelo fato de que o próprio Deus enviou o seu Filho para que ele andasse entre os homens. Deus poderia tranquilamente, do seu alto e sublime trono, abrir os céus e trovejar, como tantas outras vezes a gente vê isso na Bíblia. Só que a intenção de Deus é que ele pudesse ser ouvido pelos homens. Então Jesus, o Verbo encarnado, vem para andar no meio de nós. E não somente para andar no meio de nós, mas para também nos ensinar. Só que tem um detalhe desse texto aqui que me chama muito a atenção. Como Jesus se preparou para ensinar. Logo no primeiro versículo ele diz: Jesus subiu um monte e sentou-se. Pode parecer muito simples isso. Jesus sentou-se. Mas como isso é difícil para a gente. No tempo em que nós vivemos, como é difícil nós sentarmos. Jesus, quando ele senta, ele diz: olha, o que eu vou ensinar agora não pode ser aprendido na correria. Não pode ser aprendido na loucura da vida cotidiana. O que eu vou ensinar agora precisa de um tempo de qualidade. É evidente que enquanto ele caminhava com seus discípulos, ele ensinava. Falava de coisas profundas também, mas para coisas especiais era necessário retirar um tempo e sentar-se. Agora a pergunta que eu te faço é: quanto tempo faz que você não senta para escutar aquilo que só Deus pode falar? Eu não estou falando de um culto especial, eu não estou falando de um retiro, eu não estou falando de um encontro com Deus, eu não estou falando de nada dessas conferências, nada. Eu estou falando de você, pegando a sua Bíblia, pegando o seu coração e se colocando aos pés de Jesus. Quanto tempo faz que você não se assenta para ouvir aquilo que só Jesus pode fazer? Discípulos escutavam Jesus enquanto andavam com ele lado a lado. Isso é tremendo, isso é bom, claro que é. Jesus fala no nosso cotidiano, isso é incrível também. Mas existem coisas, aqui Jesus estava falando sobre caráter, existem coisas do nosso caráter que, para ser moldados, para a gente aprender de fato, nós precisamos sentar e ouvir. E o meu convite nesse primeiro devocional, desse propósito que a gente está falando, é que você comece a gastar mais tempo sentando para ouvir aquilo que só Deus pode falar. Ah, mas eu não escuto Deus. Abre a sua Bíblia. Aqui tem 1000 e poucas páginas de Deus falando purinho. Minha oração é que nesse dia Deus fale contigo. Que nesse dia Deus mostre aquilo que você precisa alinhar na sua vida. Porque de fato, só Ele tem as palavras de vida eterna. Sente-se junto com Ele e aprenda. Agora eu quero falar com você que assistiu até aqui. Tem uma palavra-chave que eu quero que você comente aqui nos comentários para a gente saber que você assistiu até aqui. A palavra-chave é sermão. Sermão.
A gente está começando a falar sobre o Sermão do Monte. A palavra-chave de hoje é sermão. Então comenta aqui embaixo essa palavra-chave. E tem mais. Amanhã a Bia vai estar falando sobre as bem-aventuranças. Mais um propósito aqui para a gente estar conversando, sendo edificado pela palavra. Então nós aguardamos você amanhã junto com a gente. Deus abençoe. Valeu.